Hello, 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 todo mundo. Boa noite. A gente programou para hoje uma live muito legal. Eu sou o Dr. Múcio Porto, de Brasília, e cirurgião plástico, e a gente vai bater um papo nessa live com a minha amicíssima doutora Audrey Worthington. Ela é cirurgiã plástica de São Paulo, uma excelente pessoa, uma maravilhosa cirurgiã plástica, e ela tem muita experiência com rejuvenescimento facial também, e dá palestras, e enfim, é uma pessoa incrível. E nesses tempos de pandemia, que todo mundo tem mais tempo, eu achei que seria uma ótima a gente bater esse papo. É um papo informal, e é o que a gente quer, é isso, é falar sobre opções, porque as pessoas hoje estão perdidas. As pessoas sabem sobre plásticas de face, sobre fios de sustentação, sobre botox, sobre preenchimentos, lasers e etc. Então isso vira um caldo, uma confusão que os pacientes ficam perdidos. E eu acho legal a gente bater um papo. E sabe de uma coisa? Eu acho que às vezes até médico também fica meio perdido, né? Porque a gente não sabe muitas vezes qual que seria a melhor opção para aquele paciente. E o que a gente falou outro dia numa live... Oi, Natália, boa noite. A Edilene, Raíssa, Rose de Nova York, que legal, que bom vê-los todos aqui. Oi, Lídia. Mas enfim, a gente se dispôs a falar sobre isso para uma questão de orientação, na verdade, né? Na verdade, para as pessoas elas se localizarem e para a gente também se posicionar. Tem tido muita live hoje em dia. Agora mesmo deve ter mais uma, só na nossa área deve ter várias. E as pessoas estão discutindo, e isso é muito legal. Oi, Andréia, bem-vinda. A doutora Audrey já entrou. Agora vamos entrar aqui. Okay. Muito bem. Oi, Audrey. Oi, querida. Oi, Múcio, que Como é que você tá? saudade! Bem! Eu não estou ouvindo o seu microfone. Deixa eu ver aqui. Alô? E agora? Tudo ótimo. É porque eu botei um microfone aqui, mas estava cortando o seu som. Já tirei. Então, Audrey, bem-vinda. É um prazer te ver. Há tantos anos a gente não se vê pessoalmente, mas viva a tecnologia, não é? Que bom! Então, eu estava aqui falando que a gente vai fazer isso, é uma orientação, quer dizer, não é bem uma orientação, é um bate-papo, né, que a gente vai ter sobre essas opções de rejuvenescimento. Hoje em dia a gente está vivendo um pool de tecnologias, de revivals, né? A gente está falando muito em injeção de gordura de novo, coisa que nos anos 90, 80 estava muito na moda. E a tecnologia, ela se reinventa, ela é baseada na ciência, então a ciência vai provando coisas que às vezes a gente deixou de fazer por falta de estudo mesmo, né? E aliado a isso, tanta coisa bacana como fios, lasers e toda essa coisa nova de Botox, que não é tão novo, mas está sempre se reinventando, e novas pesquisas sobre Botox. Então eu achei que seria um tema muito legal e eu adorei você topar porque eu adoro a sua experiência, você é uma profissional de mão cheia, respeitadíssima, e eu achei que vai ser muito legal. Bom, vamos começar então, porque né, o Instagram cai depois de um certo tempo. Então, Audrey, a questão é essa. Quando a gente recebe uma paciente ou um paciente no consultório, né, de vez em quando a gente ainda escuta aquela coisa, doutor, eu ouvi dizer que aquele laser ou sei lá, aqueles fios de sustentação são o que tem de mais bacana, que ninguém mais opera. E como é que você aborda a sua paciente? Essa é uma pergunta ótima, né? Que vai servir para nós dois, porque nós vamos fazer uma coisa interativa. Uhum. A coisa mais importante que diferencia o bom profissional é o assessment, ou seja, como ele vai abordar o seu paciente. Ou seja, uma pessoa chega com uma queixa de bigode chinês. Doutora, eu vim preencher meu bigode chinês. Se ela for no profissional A, B ou C, de várias especialidades, porque hoje tem outras áreas da saúde fazendo procedimentos que a gente sabe, o profissional pode ir lá e fazer o que aquela paciente quer. Por exemplo, preencher o bigode chinês. Mas Uhum. qual que é o diferencial de um bom profissional? É fazer uma avaliação adequada para propor
todas as opções. O que que eu quero dizer com isso? Olha só. Se você tem que fazer uma reforma na sua casa, e se você chama, sem desmerecer um mestre de obras que tem muita experiência, ele vai lá e vai fazer o que você precisa, porque ele é um cara que está ali no dia a dia, que sabe o que precisa ser feito. Mas se você chamar um engenheiro ou um arquiteto, ele vai fazer um planejamento, ele vai analisar a sua casa e vai dizer assim, olha, doutor Audrey, essa parede não está boa, a gente precisa refazer essa estrutura, a parte elétrica e a parte hidráulica seria melhor corrigir antes de fazer o reboco da parede. Então, eu vou ter uma avaliação de alguém que é expert no assunto e que, mais do que isso, vai me dar um planejamento e o momento em que eu vou fazer cada coisa. Ó, primeiro, você vai quebrar essas paredes e vai reconstruir, ok? Sim, é tanto. Depois você vem com a parte dos tijolos X, Y, Z. Aí você coloca. Depois a gente vem com a parte de reboco, de passar massa corrida. E só no fim vem a pintura das paredes. Então Claro. eu vejo assim, como essa análise, Múcio, eu não sei se você faz isso, mas se o paciente permite, a gente faz essa análise facial. Veja, o que que aconteceu com a sua face ou com o seu corpo? Aconteceu isso, isso, isso. Se possível, a gente tira uma fotografia, analisa juntos a fotografia e aí a Claro. gente coloca um plano de tratamento para esse paciente. Como é que você tem feito? Eu faço exatamente isso. A primeira coisa, eu deixo. O que eu gosto de dizer sempre, assim, para eu optar por alguma coisa, incluindo a cirurgia, eu preciso aliar a queixa da pessoa, o que ela está me trazendo, que nem você falou o bigode chinês, e o exame que eu estou fazendo. Né? E eu deixo claro também essa coisa de que hoje em dia, 2020, o ano perdido, e 2021, vamos dizer assim, a gente tem uma miríade de opções. E mais do que nunca, desde que, sei lá, talvez anos 70, quando se começou a falar de SMAS, que é aquele sistema superficial de músculos da face, não mais o rejuvenescimento de cortar a pele, puxar a pele, isso já acabou há muito tempo. Então, desde aquela época, a gente tem incrementado esse arsenal de opções com novas coisas. Então, eu sempre, por mais que ela me diz, por exemplo, às vezes eu faço um fio facial, né? Vamos dizer, e a paciente vem porque eu fiz na amiga e ela quer um fio também, porque achou legal, ou botox, ou várias outras coisas. Então eu vou dizer, olha, tá bom, você gostou? Que bom, mas você é uma outra pessoa. Então você vai me dizer, a gente dá o espelho, a primeira coisa, ela vai me mostrar o que ela não está gostando. E aí vem aquela coisa da avaliação 3D, né? É do mestre de obra ao engenheiro de cálculo, sei lá. Porque depois, mesmo que a pessoa não queira, eu deixo sempre isso muito claro. É muito comum, você deve ter isso também, as pessoas falam, olha, eu não quero cirurgia. Elas acham que toda plástica de face fica ridículo, né? Incrível como ainda está no subconsciente das pessoas. Porque ridículo é coisa mal feita, direção errada, olho aberto, orelha presa. Isso nunca foi plástica, isso é um desastre. Então, às vezes a pessoa fala, eu não quero operar. Eu digo, tudo bem, eu respeito sua decisão, mas eu vou ter que analisar você, inclusive se for a melhor opção a cirurgia, a gente vai discutir. Se você não quiser a cirurgia, e se houver uma opção, vamos dizer, menos agressiva, que a gente possa diminuir parte da queixa que você está me trazendo, então eu te coloco essa nova opção. Mas não é porque você não quer operar que eu não vou falar de cirurgia. Você já deve ter visto isso várias vezes. Tem pessoas que chegam no consultório e dizem que gastaram um carro com lasers e botox e preenchimentos e fios e que não resolveu nada. E, na verdade, era uma indicação cirúrgica, não é? Sim, por exemplo, uma paciente que perdeu muito peso e que tem uma sobra de pele no pescoço, por mais que a gente faça laser, radiofrequência, bioestimulador, né, Múcio? Nós não Sim, vamos resolver esse excesso de pele. sim, claro, claro, claro. E às vezes até piora, né? Aquela velha história de fazer lipo de papada, né? A minha papada, se eu fizer lipo, eu vou piorar minha pele. Falar Sim, nisso, Audrey, eu dependendo preciso de da uma quantidade de quantidade pele de... que tem. Sim. E assim, Olha, a gente combinou de falar de como a gente trata todas as estruturas da face, da legal. superfície para a profundidade, né? Como é que você aborda a pele? Vamos Então, dizer, eu tenho a quando, pele envelhecida. Doutora, qual a sua opção? sim, então, como eu disse, a gente faz a avaliação do paciente e eu pontuo todos os aspectos, a pele,
a flacidez dessa pele, como é que ela tá, a textura da pele, porque uma coisa é a textura, né? São os poros dilatados, é aquela pele que tomou muito sol. Outra coisa é a flacidez. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ingesta de proteína baixa, enfim, ela tem uma flacidez de pele, a gente precisa tratar isso. Depois a gente descendo, vem para a gordura, porque tem gente que tem rosto muito gordinho e tem gente que tem o rosto muito magrinho. Então, é diferente a forma de tratar. Depois a gente bate um pouquinho para o SMAS, que é o que o Dr. Múcio acabou de falar, que é o sistema músculo aponeurótico superficial, SMAS. É uma camada de musculatura que você tem que também tracionar para melhorar. É como eu brinco, não adianta você fazer uma cama só puxando o edredom. Você tem que esticar o lençol e o cobertor e por cima você puxa o edredom. Então vamos dizer que o lençol com o cobertor são o SMAS e o edredom é a pele, tá? E por fim a gente vê as perdas ósseas que o paciente tem, porque com a idade a gente perde osso na mandíbula, a gente perde osso nessa região, em volta dos olhos. Então, como é que a gente vai tentar melhorar esse aspecto? Então, com relação à pele, a gente tem vários procedimentos, né? Depois você fala o que que você faz. A gente pode usar mão de lasers ablativos. O que que é um laser ablativo? O laser ablativo é aquele que realmente frita ou tira a camada superficial da sua pele. Então, eu posso fazer um laser de CO2, um laser de erbium, posso fazer um peeling de ácido retinóico, que é mais levinho, mais superficial, ou posso fazer um peeling de ácido tricloroacético, que é mais fundo, ou posso fazer um peeling de fenol, que é bem agressivo. Isso tudo para tratar a textura da pele. Ao mesmo tempo, eu posso fazer uma radiofrequência fracionada, que é um aparelhinho cheio de agulha, que também vai melhorar a qualidade da sua pele. Ou ainda, um microagulhamento, que é um rollerzinho que você passa que também vai melhorar a qualidade da sua pele. E por fim, também posso fazer um laser não ablativo. O que que é isso? É um laser que deposita o calor lá na profundidade da sua pele sem lesar a parte epidérmica, que é aquela camadinha bem superficial que tem na sua pele. Então, tem muitas opções. Ai, como você decide isso, doutora? Dependendo da cor da pele do paciente, do fototipo que a gente chama. Então, se o paciente ele é mais moreno, eu vou evitar os lasers muito agressivos, porque ele pode ficar manchado. Então, Sim. tudo depende, é caso a caso que a gente decide. Como que você faz? Eu faço isso mesmo. A gente tem essas opções todas e a gente vai analisar, como você falou, basicamente textura e imperfeições, vamos generalizar assim, né? Que seria a flacidez, aliás, e as imperfeições, como poros, manchinhas, ruguinhas finas, etc. Geralmente, a gente tem que agregar, eu acho. Existem alguns lasers, algumas novas tecnologias que elas trabalham as duas coisas, mas de um modo geral, não. Hoje em dia, Aldrin, eu tenho gostado muito da radiofrequência com microagulhamento, né? Aquela associação de aparelhos. E isso dá assim, uma tensão que aos poucos vai propiciando a pele mais bonita, mais firme. Mas é claro que se a paciente tem aquelas manchas marrons, né, que é uma queixa meio comum, principalmente nas peles mais claras, que a gente chama de efélides, né, que são aquelas pintas de sol que as pessoas dizem, que nem tem na mão, a gente precisa associar algum laser. Então, existem lasers específicos para elas. Uma coisa interessante... Oi, Edilene, querida. É, uma coisa interessante é que existem lasers. As pessoas elas botam no balaio só laser, né? Elas acham que o laser de cabelo, de depilar, é o laser que vai tirar ruga, que vai... Não, não é. Cada laser tem um alvo, né? A gente chama de cromóforo. E dependendo do que eu quero destruir ou melhorar, eu vou usar um laser diferente. E aí vem uma coisa comum que as pessoas falam assim, não vem com laser para mim não, porque a minha amiga fez um laser de gás carbônico e ela ficou horrorosa e manchou e não sei... Primeiro, a gente está já, talvez, 30 anos já, depois dos primeiros lasers da estética. E as pessoas, hoje a gente sabe, você precisa botar os parâmetros corretos, que nem você falou, a pele morena, muito cuidado. Exatamente no Brasil, a gente tem essa mistura danada, e a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo preparando a pele, pode manchar. Mas não é o mesmo laser que trata a ruga que vai tratar a mancha. Então, para fechar esse tratamento da pele, eu gosto muito de vir, que nem a gente está falando
da superfície para a profundidade, na pele eu faço o contrário. Eu venho da profundidade, quer dizer, derme para a superfície. Ah, Então, a tá. gente, de um modo geral, eu gosto assim da microagulhamento com radiofrequência. Ah, tem o PRP, que é aquela técnica que Maravilhoso. tira o sangue e aí centrifuga. Aliás, é uma coisa importante que eu falo sempre no consultório, Audrey. As pessoas têm uma impressão de que PRP é o mesmo que como é que chama aquela técnica que eles tiram Autoemoterapia. a autoemoterapia. De vez em quando. E aqui em Brasília, a gente tem pacientes da Anvisa, né? Como em São Paulo também vocês têm. Mas aqui parece uma praga. Todo órgão. Praga não, porque eu adoro meus pacientes, mas eu digo assim: a gente tem que, como todos os médicos, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e deixar claro. Me lembro que uma paciente me disse, mas isso não é autohemotransfusão? Eu falei, não, aquilo é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, não tem nada a ver, a gente tira o sangue, centrifuga, pega o plasma, e esse plasma vai ser usado para estimular a pele. E aí sim, no final, para trabalhar a pele, os lasers de imperfeições, vamos dizer, para as manchinhas, para vasinhos, etc. E depois Ótimo. a A pele. gente esqueceu, a gente esqueceu de falar também, eu gosto muito para manchas de luz intensa pulsada. Ah, Então, eu ótimo. uso muito para mancha a luz pulsada, tanto para mancha de face, de colo e de mãos, que é uma outra tecnologia. Ela não é um laser, mas ela é uma luz que funciona como se fosse um laser, porque a gente passa ela através de um filtro. Enfim, é isso. E aí, descendo na camada um pouquinho mais profunda que a derme, como o Dr. Múcio já citou muito bem, a radiofrequência fracionada, ela tem umas agulhinhas que elas penetram mais fundo e geram calor lá na derme. E isso também estimula o seu colágeno. As pessoas confundem muito flacidez muscular com flacidez de pele, que são coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo. Eu posso ter uma pessoa que malha muito, o músculo é duro, mas a pele é flácida. E posso ter uma pessoa com uma pele muito boa, e que não malha quase nada, então a musculatura é flácida, né? Sim, sim. Então, para tratar a derme, que é a espessura da pele, a gente usa hoje em dia os bioestimuladores. O que é Legal. um bioestimulador? É alguma coisa que vai melhorar o seu colágeno, que vai deixar a sua derme mais espessa, mais grossinha. Então, a gente tem os bioestimuladores injetáveis, nós temos os bioestimuladores de tecnologia e nós temos os bioestimuladores novos, que são os fios. Então, entre os injetáveis, a gente tem o Sculptra, o Radiesse, o Elancê, que são substâncias diferentes que você injeta com uma agulha. Depois nós temos os fios. Hoje em dia se usa muito para bioestimular os fios de PDO. Você pode colocar no pescoço, na face, até no umbigo triste. Não sei se você já chegou a usar fio de PDO no umbigo triste. Já, muito legal. E a gente tem as tecnologias. O que que a gente tem de tecnologia para estimular a colágeno? Você já citou uma, que é a radiofrequência fracionada. Mas nós temos a radiofrequência normal, que a gente usava antes, que também ajuda a estimular colágeno. Tanto que a gente é da época do Thermacool, do Accent, né, Múcio? E hoje a gente tem uma tecnologia nova que eu gosto muito, que se chama ultrassom microfocado. E tem alguns nomes comerciais. Tem o nome Ultera e tem o nome Ultraformer. Então, basicamente, essas são o que a gente usa para melhorar a derme. O que que você usa? Eu uso isso também. Eu gosto, por exemplo, perdão, no caso do uso dos fios, eu adoro associar o fio com bioestimuladores. Por exemplo, alguns ácidos hialurônicos líquidos, perdão, que a gente injeta em torno do fio e, em geral, isso potencializa a ação da bioestimulação também. Ah, o Sculptra eu adoro. Você lembra quando o Sculptra, que não chamava Sculptra, como é que chamava? Mil fio. Pois é, eu estava tentando pensar, lembrar, era para a gente usar em linhas, né, intradérmicos, e de vez em quando dava microgranulações, etc., e caiu em desgraça por um tempo. Depois o Vlega, né, ele é holandês, não é? Ele, Dani Vleg. Aham. Ele Vlega, exato. Ele estudou o ácido polilático, que é a droga, né, do Sculptra, e viu que a gente tinha que injetar profundo, não tinha nada de ser intradérmico.
E a coisa revolucionou. Eu acho que foi talvez o precursor dos bioestimuladores, né? O Sculptra. Sim, sim. Mudaram o nome, Sculptra, e eu gosto muito do Sculptra, né? O Sculptra, ele é injetado, ele é diluído, é um ácido, esse ácido polilático. Para as pessoas que não sabem, a gente prepara com soro fisiológico, precisa ficar horas para embeber o produto, e depois a gente injeta relativamente profundamente, e isso vai desenvolver colágeno, né? Bioestimular o tecido e dar aquela firmeza. Uma coisa que eu acho interessante, e hoje a gente usa o Sculptra para braço, para áreas de corpo também, não só mais face. Eu acho interessante o Sculptra, é que também a gente vê em consultório, pessoas vêm para fazer o Sculptra para o bigode chinês, por exemplo. E às vezes é uma face desestruturada, uma face magra, que não é exatamente a melhor solução. Eu gosto de misturar, sabia, Aldrin? Eu gosto de fazer, por exemplo, nesse caso, fios de bioestimulação, Sculptra e depois o que sobra de suco. E aí vem a questão do MD Codes, né? Do preenchimento 3D, vamos dizer assim, para você completar, quer dizer, é um arranjo, não é isso? Ah, então, gostei muito desse. Vou pegar esse seu gancho para falar de associação de tecnologias, né? Então, Legal. hoje em dia, em tudo que é congresso, é isso que a gente fala. Então, o que eu digo para o paciente, para ser bem didática, é que a gente está indo para uma guerra, é uma guerra contra o envelhecimento, é um Covid aí, vamos brincar assim. E Exatamente. quando a gente vai para uma guerra, vejam agora, a gente está vivendo isso. Não é uma única droga, é uma Sim. associação de drogas que a gente usa. Então, quando a gente vai para a guerra, a gente não leva só uma faca, ou só uma baioneta, ou só um revólver, ou só uma metralhadora. A gente leva todas as armas e vamos escolher as armas de acordo com o nosso inimigo. Então, quando a gente está lidando com o envelhecimento, é isso que você acabou de falar. É Sculptra, é fio, é tecnologia, é o que tiver para a gente melhorar o aspecto do paciente, né? E eu não Depende da sei força do inimigo. você, que Depende da força do inimigo. depende da força e também depende, né? Vamos falar no português bem claro. Depende de quanto o paciente pode gastar, porque tem alguns procedimentos que não são muito baratos, né? Então tem um investimento, né? Por exemplo, o Sculptra, a gente sabe que não é um procedimento barato, ele tem um resultado maravilhoso, mas precisa ter um investimento. Ou, por exemplo, o paciente vai fazer MD Codes. MD Codes é você colocar volume ácido hialurônico em pontos específicos, é uma sistematização. Porém, a paciente chega para mim, já me aconteceu. Só tenho dinheiro para colocar uma seringa, doutora. Então, ela não vai fazer MD Codes, porque eu não consigo com uma seringa por volume aqui, 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 aqui e aqui. Então, a gente tem que ver, além da força do inimigo, a gente tem que saber se o nosso time está com um general bom, aí como é que está Claro. a situação, né? Exatamente. E principalmente, você falou uma coisa importantíssima, é o custo, né? A gente está aqui elencando um monte de coisa, lasers e fios, e daí eu ponho mais não sei o quê. Primeiro que nem sempre é necessário, aliás, nunca é necessário tudo. E eu acredito também que quando a gente começa a precisar de muitas coisas, é porque talvez está na hora de falar sobre uma cirurgia, eventualmente, né? Sim. Então, e agora, tem pacientes que não querem fazer cirurgia. E então a gente tem que repensar isso, mas também assim com um cardápio, vamos dizer, palatável do ponto de vista da relação custo-resultado, né? De vez em quando a gente vê essas coisas, né? De, puxa, eu proponho, sei lá, 10 seringas. Não, olha, eu vou fazer 3. A gente precisa respeitar isso, porque as pessoas vivem do orçamento delas. Então você precisa deixar claro, muitas vezes, que se realmente não tem jeito, nesse momento é melhor não fazer. E às vezes a pessoa vai te pagar 3 seringas, o resultado é pobre, ela fica chateada e fica uma coisa complicada, né? É por isso que eu vou voltar no planejamento do arquiteto, do engenheiro. Então, vamos pensar na nossa casa. O cara vem e fala assim: olha, doutora, a senhora tem que mudar esse cômodo, levantar uma parede e tal, não sei o que, não sei o que. Vai sair R$ 200.000. Eu vou dizer: não, não tem condição. Vê Vai aí o só. que que a gente pode fazer. Ah, então vamos fazer a sala ou vamos fazer a cozinha? Ah, vamos. Quanto que sai? Ah, a cozinha sai tanto. Então a gente faz a cozinha, vamos gastar tanto. Aí numa segunda etapa a gente faz a sala, entendeu? Então a gente vai planejar com o paciente
passo a passo dos nossos Até procedimentos. porque, Audrey, a coisa não precisa ser toda ao mesmo tempo, né? Não. Tem perfis emocionais diferentes de pessoas. Tem pessoas que querem tudo para amanhã, já tentaram outras coisas, mas tem pessoas também que são muito cautelosas em mudar, não é? Você deve ver muito isso no seu consultório. Sim, nossa! E, Boca, né? Muita gente tem medo de preencher boca. boca é um problema. As pessoas sempre imaginam. Eu lembro, eu sou da época da Glória Menezes, né? É a boca da Glória. Depois apareceram tantos boconas que a Glória Menezes, eu acho que ninguém mais lembra, tadinha. Aliás, parece que ela está muito bem depois. Mas as pessoas têm restrições. Tem a história de que o marido não gosta. Eu também já ouvi que a minha esposa não quer que eu faça, sabe? Essa relação está ficando de mão dupla também. E tem pessoas que têm medo de ficarem ridículos, de mudar e tal. Sim, Então, dentro desse programa, desse projeto de obra, a gente vai ter que também trabalhar com a expectativa e o emocional da pessoa. Tem pessoas sim, tem que toda essa questão. têm vontade de fazer isso e aquilo, não tem um problema financeiro, elas querem ir devagar. Né? Isso também é uma coisa que a gente precisa levar em conta. Não é? E Claro. principalmente isso, você pode estender o programa. Eu gosto de dizer para aquelas pacientes mais, vamos dizer, conservadoras, mais cuidadosas, com, vamos dizer, mais breaks na família, né? Tipo, não faça isso, você vai ficar ridícula. Ainda existe isso aí. Mas para essas pessoas, a gente vai fazer então uma programação, né? Isso. E outra coisa, eu digo sempre assim, olha, você veio aqui no consultório porque alguém te indicou, ou porque me viu não sei aonde e tal, mas isso te trouxe até aqui. Agora, para você se sentir segura, é uma caminhada que a gente vai ter que traçar. Então, Isso. às vezes eu falo, vamos fazer um botox primeiro, daí você vai ver o resultado, você vê pessoas na clínica e você vai conversar com ela. Então, esse tipo de trabalho é essencial para a pessoa se sentir segura e se entregar, né? Excelente. E o meu trabalho de mestrado é justamente sobre quais são os cirurgiões plásticos que fazem cosmiatria. E até o Fodnahai, eu citei, você viu isso, ele falou isso, que você, muitas vezes, fazendo esses procedimentos, você conquista um paciente para a sua cirurgia. E mais, digo mais, Múcio, eu não sei se acontece com você, mas o paciente, por exemplo, fez um lifting com você há 10 anos, tá? Com 50. E quando ele tem 60 anos, ela não quer fazer outro lifting. Ela quer Sim. fazer alguma outra coisa que dê ainda uma empurradinha. Aí você fala, não, vamos preencher, vamos fazer uma radiofrequência fracionada, vamos passar um fio. Não é verdade? Sim, 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 sim. É a manutenção do trabalho. Eu brinco também que o nosso corpo, não vou dizer nem a nossa face só, o nosso corpo é a nossa casa. A gente não faz uma reforma na casa e depois umas pequenas manutenções. Tem que ser assim, né? E isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque as pessoas, elas às vezes se esquecem de que o investimento que é feito não é só financeiro, mas o investimento emocional para se recuperar, se reconhecer, né? O Pitangui falava muito, se enquadrar no seu grupo, nos seus pares, aquilo precisa de uma certa manutenção, porque senão você jogou fora a expectativa, a grana, tempo. É lógico que as Sim, pessoas, as vidas, elas são dinâmicas, né? Muitas vezes hoje eu tenho a inspiração de fazer uma cirurgia, de rejuvenescer, de melhorar, etc. Depois as coisas se desenvolvem, problemas, perdas e decepções. Às vezes as pessoas já não dão, talvez, mais tanta importância. Mas eu digo sempre, eu vou estar aqui te esperando. Quando ah, você julgar que é importante, eu quero continuar a te ajudar nesse processo de se amar mais. é o vínculo, né? O vínculo que Claro. você E é estabelece. legal que você não que é jovem, mas eu já estou nessa, né? Nós já estamos há alguns anos e é bacana a gente ver assim como as pessoas são, elas ficam com você, não é? Ao longo do tempo, mas isso é fruto do que a gente falou no início, né? Do início da consulta. É sinceridade, uma avaliação técnica bacana, olhos nos olhos, dizer isso aqui vale a pena, aquilo não vale. Como qualquer um de nós, consumidores, as pessoas elas querem sentir que elas são, que aquilo importa, a gente importa para aquele profissional. O dinheiro, ele Secundário.
ele é consequente a um trabalho, né? O profissional vive daquilo. Mas as pessoas, elas querem se sentir seguras, de que elas estão se entregando, a expectativa, o corpo e tudo, para uma pessoa que realmente se importa com ela, não é? Exatamente, a transparência, é muito legal isso. Até para nós, como. E a gente também é paciente, né? Não sei você, mas eu fiz de tudo já, né? Eu Ai, não fiz lifting ainda, mas eu tô preenchida, eu fiz laser de CO2 fracionado, eu fiz Sculptra, fios, entendeu? E eu tenho 57 anos, eu não sou tão jovem assim. Ah, Audrey, você vai fazer uma cirurgia? Tô empurrando, Múcio. Tô empurrando com a barriga essa minha cirurgia aí. Mas voltando a falar das nossas mas camadinhas, a olha, gente chegou uma coisa, agora, né? eu brinco com as Hã? pacientes, e as pacientes perguntam para a gente o que a gente faz. Eu também já fiz mil coisas. Eu digo que eu só não faço em mim prótese de mama, porque ficaria meio estranho, né? Mas o resto eu faço. Preenchimento, laser, tudo. É, eu já não vou fazer prótese peniana, então, só para brincar com você. Bem, não, a Mas gente usa olha, muito de alternativas. né? Mas olha só, a gente já tratou a textura da pele, já tratamos o colágeno com os bioestimuladores, e agora a gente chegou na camada de gordura. Você tem criolipólise, Múcio? Sim, claro. E aí, qual que é a sua experiência com a criolipólise Olha, para face? não, então, para face eu não gosto, sabe? Eu acho que o problema da criolipólise é assim, eu sei que é uma coisa interessante, principalmente com o novo cabeçote, né? Mas eu acho que na criolipólise tem o custo que a gente precisa levar em consideração. Então, eu estou trocando mais, no caso da papada especificamente, para o HIFU, né, que é o ultrassom Ah, tá. microfocado, e injeções. Existem aquelas injeções, que nos Estados Unidos se chama Kybella, que você pode Desoxicolato. desoxicolato de sódio, exato. Mas na face não. Você tem usado criolipólise para papada? Olha, eu estou reticente ainda com a criolipólise, porque como eu sou cirurgiã e faço lipo, eu Uhum. meio que fugi da crio. Eu sei que tem muito cirurgião plástico que tem, mas a gente consegue resolver num único tempo, um Sim. acúmulo de gordura. Eu sei que tem gente que não quer operar, eu sei de tudo isso. Mas, Múcio, depois explica aqui para as pessoas quanto por cento você tira de gordura numa única sessão de criolipólise. Não é 100%. Quando Não, você faz uma lipoaspiração, você tira todos aqueles adipócitos, todas aquelas células e você joga na lata do lixo. é Então, um, essa é a diferença que precisa ser explicado para o paciente. O que você enxerga sobre isso? exatamente isso, Audrey. A gente, como cirurgião plástico, a gente tem. Eu acho que o paciente que nos procura é diferente do paciente que procura o dermatologista, por exemplo. Né? Porque quando o sujeito se decide, eu estou com uma gordura localizada, eu vou no cirurgião plástico, na cirurgiã plástica, está imbuído na cabeça dela uma lipo, né? Por que a É, lipo? Porque a lipo, sempre eu digo assim, ela tira enfim, joga fora a gordura, né? Ou você reaproveita na face, ou mesmo mama, bumbum, etc. A criolipólise não, você não destrói a célula de gordura, você desestabiliza a membrana da célula. Então a célula murcha. Isso é a primeira coisa. Se você tem uma vida desregrada em termos de exercício físico e dieta, aquela gordura pode voltar. E tem aparecido também descrições de aumento paradoxal de gordura. Você viu? A pessoa faz a criolipo numa área, isso ainda não está muito claro o que causa, pode ser um estímulo à célula-tronco, talvez, mas ao invés de diminuir, aumenta. É claro que é raro isso, é raríssimo é isso. 2%. Eu tive uma paciente que chegou para mim assim, ela fez criolipólise no braço, Múcio, e Uhum. ela teve uma hiperplasia paradoxal, ou seja, aumentou a gordura do braço dela. E o que eu fiz? Laser lipólise. Olha só que E é o legal. tratamento de eleição, entendeu? Eu vi isso. Pois é, então quer dizer, para quê, né? Assim, agora é aquela história, é uma opção e tem muita gente que elege como procedimento principal para tirar a gordura, mas realmente para a cirurgia plástica a gente tem que considerar talvez uma coisa um pouco mais radical, vamos dizer, né? A crio
ela veio para ficar, mas não sei se é exatamente para o tipo de paciente que nos procura, não é? É, mas assim, outra opção que a gente tem para tratar a gordura facial atualmente é o HIFU, como o Dr. Múcio já falou, que é o High Intensity Focus Ultrasound, que é ultrassom focado. O que que significa um ultrassom focado? É um ultrassom de VBB, igual de VBB, só que as ondas, em vez de elas virem retas, elas vão convergindo para um ponto único. E nesse ponto único onde as ondas convergem, elas geram uma temperatura de até 70 graus. E é esta temperatura que vai matar as células de gordura, ou que vai chegar na musculatura e fazer o músculo encolher. Então, eu gosto muito do ultrassom microfocado para tratar o rosto gordo, para tratar uma papada, como você falou, porque ele é o mais barato e Uhum. ele é um pouco menos agressivo do que o criolipólise, Sim, sim. entendeu? E é mais abrangente, né? O problema da criolipólise é que o cabeçote ele precisa se adaptar na área e criar o vácuo. Enquanto que o Haifu não. O Haifu é uma ponteira, se fosse um laser, por exemplo, e você distribui nas áreas que você quer trabalhar. Eu acho que é mais. Ele é ergonômico, né? Vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui para pálpebras caídas, o que a gente faz além da cirurgia? Depende, né? Tem algumas questões aí que tem que ser abordadas nas pálpebras caídas. Uma Uhum. questão, por exemplo, é o excesso de pele na pálpebra superior. O Sim. excesso de pele, você só trata com cirurgia. Por exemplo, eu já fiz blefaroplastia. Mas o Uhum. que que eu tenho agora no momento? Eu tenho queda da sobrancelha, queda do supercílio. Então, o que eu preciso fazer é alguma coisa para levantar minha sobrancelha, ó. Olha como resolve o Uhum. excesso de pele na pálpebra. Então, isso é uma coisa. Se a pálpebra ela é caída assim, a única solução que você tem é fazer uma cirurgia, talvez até com uma cirurgia no canto aqui, que a gente chama de cantoplastia, tá? Uhum. Mas se você tem queda da sobrancelha, é fio, é cirurgia, é toxina botulínica para levantar a sobrancelha. Então precisa avaliar o que que você tem. Se é a pálpebra que está caída ou se é a sobrancelha que está caída. Isso é muito importante. E a gente tem que deixar claro isso aí na consulta, a primeira consulta. Porque eu já vi, por exemplo, pacientes que chegam, elas dizem assim, homens também. Olha, eu fiz uma plástica de pálpebra tem 1 ano, 2 anos, sei lá, e caiu de novo. Na verdade, a pessoa tem uma ptose de sobrancelha. E exatamente isso que você está falando. E às vezes o cirurgião não deu assim, a importância a essa queda da sobrancelha. Tirou a pele da pálpebra e ficou bem naquele sentido. Mas a pálpebra, o excesso de pele, ela é fruto dela como um todo, dela mesma, mas também da queda que você acabou de falar. Então, às vezes, não é reoperar a pálpebra, mas elevar a sobrancelha. Agora, Audrey, estão perguntando, e o plasmage? Ah, bom. Pois é, legal. É uma tecnologia de plasma, eu uso, eu acho muito interessante, desde que, aí que vai, por exemplo, um excesso não grande de pele, desde que o tom de pele permita, porque na verdade é uma queimadura, não é? E desde que a paciente entenda que eventualmente o resultado não vai ser exatamente igual à plástica. Eu uso essa tecnologia de plasma já há algum tempo, gosto bastante, mas sempre deixa claro que não é igual à plástica. Se eu tenho um É uma excesso. coisa que precisa ser pontuada, que o plasmage é muito parecido com laser de CO2 fracionado, muito parecido. Ele faz pontinhos de microqueimaduras, tá? Uhum. E essas microqueimadurinhas na pele, elas vão gerar um encolhimento dessa pele, mesma coisa que o laser de CO2 fracionado faz, tá? Só que dependendo da máquina que você escolhe para fazer o plasma, que tem algumas aqui no Brasil, tem o Plasmage, tem o Plexer, tem o Jet Plasma, tá? Tem algumas que são plasma puro e tem outras que são plasmas associados com radiofrequência. Então, isso varia na técnica. Então, Uhum. o problema do plasma, que é como você citou aí, é que ele pode dar uma hiperpigmentação. O que que significa isso? Essa queimadura gerar uma manchinha no pós. E outra coisa que eu vejo, eu fiz no meu marido, eu fiz em mim deu uma queimadura, eu fiquei muito inchada. Muitas vezes, Múcio, eu prefiro fazer uma cirurgia, uma blefaroplastia, tirar aquela pele, que em 2 dias, 3 dias o paciente está bem,
do que fazer um plasma e o paciente ficar 7 dias inchado. Então, Não, isso precisa ser colocado, né? sem dúvida. Mas aí entra aquele perfil de paciente que, por algum motivo, se recusa a fazer a cirurgia, né? A Sim. pálpebra é extremamente raro, queloide, e desde que você suture bem, retire os pontos na época certa, as marquinhas em geral não aparecem tanto, né? O cirurgião nunca pode dizer que não vai ter marca, é para sempre, para o resto da vida. Mas existem formas de se lidar com a sutura que você pode minimizar as marquinhas que podem aparecer. Mas exatamente tem pacientes que não querem submeter. E outra coisa, eu me lembro uma paciente que a gente fez uma plástica de pálpebra e ficou muito bem, mas aqui no cantinho ficou ainda um pequeno excesso de pele. A gente usou o plasmático. Isso que é legal. Eu acho muito legal para complementar a cirurgia. Sim, sim. Estão perguntando também, Audrey, sobre o peeling de fenol, né? Fenol é o peeling mais agressivo que existe. Eu gosto muito do fenol, embora depois, com o advento de tanta tecnologia, eu tenha usado cada vez menos. O fenol, talvez o grande problema dele é a despigmentação que pode acontecer, né? Quer dizer, a paciente fica sem as células, os melanócitos, fica com a pele muito branca. Então, a indicação do tipo de pele é importantíssima. Mas se pode ser feito nas pálpebras, sim. Existem, inclusive, peelings de fenol que a gente faz só em áreas específicas, como o código de barra e em torno dos olhos. Fica muito legal. O problema é a diferença da pigmentação daquelas áreas com o restante. Você precisa trabalhar isso antes e depois. O que você acha do fenol? Sim, exato. Eu já tive pacientes com fenol que a pele ficou ótima, as rugas sumiram, mas aqui em volta do olho ficou branco e aqui em volta da boca ficou branco. Não é que ficou branco, mas a cor ficou, a tonalidade ficou diferente, entendeu? Uhum. Pois é. Então, quer dizer, mas tudo tem que ser analisado e principalmente, eu acho que na nossa área, na cirurgia plástica, não só a estética, mas a reparadora, a gente precisa deixar claro que há limitações, que a gente não consegue cercar tudo, não é? E para isso, eu gosto de dizer também, o paciente tem que confiar muito em você. Porque quando você se entrega para aquela médica, aquele médico, você tem que ter certeza que ele vai fazer, ou ela, o melhor para você. Escolher a melhor Exato. técnica, estar o mais preparado possível, porque quando acontecem limitações e complicações, não foi por despreparo, má fé, quer dizer, houve uma situação biológica que essa evolução não foi exatamente como a gente esperava. Mas exatamente pela confiança nesse profissional, você se entrega de novo, de um modo contínuo, para se recuperar daquela eventualidade. Não é isso? Sim. Aliás, o bom médico não é o médico que nunca tem problema, é o médico que literalmente casa com o paciente quando acontece algum problema, né? Sem dúvida, porque a gente quer ajudar, eu sempre digo isso. Eu acho, infelizmente, a gente vê coisas por aí, mas a princípio, um médico que se põe a cuidar de alguém, a princípio, obviamente, é uma pessoa idônea, uma pessoa, não é? O Pitangui falava muito isso, tem a humanidade intrínseca a ele. Então, obrigado, Sara. Ah, e a gente tem uma máxima na medicina que diz primum non nocere, que é, em primeiro lugar, não fazer mal, não danificar, né? Então, isso está inserido na gente, né? E Sem dúvida. voltando para o plano da gordura, não vamos falar só de diminuir a gordura, mas de aumentar. Por exemplo, um rosto muito magro. Um paciente chega para mim com um rosto muito magro. Eu posso fazer um preenchedor. Sim. Posso fazer um preenchedor, mas se ela tem a pele muito fininha, esse preenchedor pode ficar aparente. Então, primeiro eu começo com o bioestimulador, que já vai dar uma melhorada nessa pele, pode até aumentar um pouquinho, por exemplo, o Sculptra, que você gosta tanto, ele volumiza, né? E depois, se for necessário, eu posso preencher a região malar, eu posso preencher a região da mandíbula, eu posso preencher o queixo que está faltando. Então, o preenchedor funciona muito também para essas perdas de gordura que a gente tem ao longo dos anos, associado ou não com os bioestimuladores injetáveis. Você faz assim também? Exatamente assim. Eu entendo hoje em dia essa nova definição, vamos dizer assim, do bioestimulador, porque uma dúvida que existe é assim, o que é filler, né, o preenchedor, e o que é o bioestimulador? O filler, o preenchedor, ele é aquilo que você vai, põe e faz um volume. Eu não estou falando de volume absurdo, horroroso, mas ele repõe tecido que foi perdido. O bioestimulador, ele vai estimular colágeno, não é? No meio intrínseco, aquele preenchedor que você usou. Então, na minha modesta opinião, eu acho que a gente está vivendo um tempo de uma associação.
preenchedores bioestimulador. Eu sei que existem estudos cada vez mais bacanas. Aliás, eu adoro aquela State of the Art Academy que você falou outro Ah, dia. Adorei sua palestra. Mas que os preenchedores, eles também têm um efeito bioestimulador, né? A diferença é que o bioestimulador ele se difunde mais, não é isso? Audrey, a gente está caminhando já para os últimos 15 minutos, né? O papo é ótimo, eu nem vi, mas é que o Instagram cai com uma tá, hora. vamos falar só de duas últimas coisas, então. Vamos falar. A gente Mas já tem uma falou de vários pergunta interessante planos, do ultrassom micro. Hã? tem uma pergunta da Veca. Para estímulo de colágeno, melhor Radiesse ou Sculptra? O que você acha? Olha, eu acho que é muito variável de médico para médico. O que que eu acho? Minha opinião sincera e desinteressada. O Sculptra é mais caro, mas ele rende mais, tá? Porque eu diluo para 10 ml o frasco. Porém, ele é um produto mais diluído. Então, Uhum. assim, a longo prazo, me parece que o Sculptra, ele estimula um pouco mais, mas ele volumiza mais do que o Radiesse. O Radiesse estimula colágeno, mas ele não volumiza tanto a longo prazo. Então, essa é a diferença, mas são comparáveis. E hoje a gente tem o Elancê, que é a caprolactona, as pessoas estão tendo resultado muito bom com o Elancê. E outro que a gente tem agora no mercado novo, que é o Harmonicá. O Harmonicá é um produto que associa bioestimulador, que é a hidroxapatita de cálcio, ou Radiesse, com ácido hialurônico. Então, uma coisa nova que está entrando no mercado. Legal. Tem bastante, tem outros também. Outro dia eu estava vendo, lá em Dubai, eu estou atendendo lá, a gente está usando o Profilo, que é um ácido hialurônico líquido, que você faz pontos e ele se difunde, ele tem dupla cadeia também, é bem interessante. Mas eu acho que entre o Radiesse e o Sculptra, eu não tenho muita experiência com Radiesse, sabe? É, o Radiesse eu usei mais há um tempo atrás. Eu gosto mais do Sculptra, mas é exatamente isso que você falou. Se eu não quero volumizar muito, não é legal o Sculptra, né? Então, mais uma vez, é aquela história. A gente tem que analisar aquele paciente com aquela queixa e aí escolher, junto com o paciente, as melhores opções. Hoje a gente Isso. eu sou do tempo também de quando começou o Botox, então me lembro que assim aparecia na revista sei lá o quê, no programa Fantástico, e aí Botox. Então era o tratamento de rejuvenescimento. Depois vieram lasers, sei lá mais o quê. Então hoje não existe mais isso. A gente não é, Audrey, eu não consigo dizer o top tratamento para rejuvenescimento eu acho que não existe mais. Não, Talvez é uma somatória. exato. Somatória. Em E quando a 3D. gente fala de musculatura, a gente já está falando também do ultrassom microfocado, que hoje é a única tecnologia que atinge o SMAS, que atinge essa musculatura. E fora Profissional, isso, a gente tem a questão cirúrgica. Então, claro. assim, qual que é o momento da cirurgia? Tem que ser discutido com o paciente, como você falou, tá? E tem várias técnicas. Eu faço um lifting, até com anestesia local, que eu chamo de microlifting, eu descolo só um pouquinho e faço isso, uma traçãozinha. Então, Ah, para aquelas pacientes que querem esperar um tempo ainda, é uma opção. Por aham. quê? Porque o lifting normal, cirúrgico grande, demora 5 horas, né? É uma cirurgia longa e detalhada, tem um pós. Então, isso tudo tem que ser pontuado com o cirurgião e com o paciente. Eu Sem não sei dúvida. se você faz cirurgia videoendoscópica, Sim, sim, que sim. também incha muito, mas que o resultado é excelente com uma cicatriz pequena, entendeu? Sim, Então, sim. isso tudo, essas tecnologias têm que ser discutidas com o paciente. Mas uma coisa que precisa pontuar, Múcio, qual é o tempo de duração de uma cirurgia a longo prazo. 10, 8 anos no máximo. Então, aquilo que a gente fazia há 20 anos atrás, que era operar mulheres de 40 anos, lifting, a Uhum. gente não faz mais hoje em dia. A gente está empurrando cada vez mais, né? E acho Isso. legal falar isso para os pacientes. Por exemplo, acho que segunda-feira eu atendi uma paciente. Ela me disse: Olha, eu estou com 57, eu quero fazer a minha plástica de face, mas com 60. Eu acho interessante isso, respeito, não é? E eu entendo que as pessoas, na verdade, querem dizer assim: eu não quero agora exatamente me submeter a essa agressão, anestesia, hospital, ainda mais esses tempos agora de Covid, né? As pessoas doentes nos hospitais, está ficando tá um pouquinho complicado.
Então, eu disse para ela, e eu digo sempre, que eu tenho paciente no consultório que veio para mim há 10 anos atrás para eventualmente uma cirurgia plástica e que por algum motivo não operou. E elas têm feito esse tipo de tratamento e elas estão bem nesses últimos 10 anos. Um dia eu fui fazer uma revisão de uma paciente que ela tinha feito já várias vezes fios e sculptura e preenchimento e laser e não sei, tudo que tem direito. E um dia ela me disse o seguinte: olha, doutor Múcio, eu não sei se está valendo a pena, porque eu estava olhando minha foto, eu não mudo, eu estou com a mesma cara de sempre. Que Eu falei, bom! mas isso é fantástico, porque ninguém fica 10 anos com a mesma cara de sempre. Não é verdade? É. É muito difícil, porque nós somos mutáveis. Você vê, esse tempo que a gente está aqui falando, movimentando, a mandíbula abrindo, eu estou esticando os meus tecidos. Imagina isso por 10 anos. Então, realmente, isso que você falou é uma máxima. A gente, cada vez mais, está operando menos gente jovem, não é? Isso. As cirurgias estão ficando cada vez mais para um estágio avançado, não é? Muito bom. Audrey, e uma pinceladinha sobre MD Codes. Eu adoro, Tá. já em mim, com o Maurício, e você gosta também. Então, MD Codes é O MD uma Codes para você pode sistematização. substituir uma plástica? Pode substituir uma plástica, sim. Pode substituir o efeito de uma cirurgia plástica, não tem cortes. É um preenchimento. Todo mundo preenchia no mundo inteiro, até que o Maurício resolveu sistematizar. Ele fez um sistema, então você faz A, B, C, nessa ordem. Assim ele conseguia dar aula aqui na China, no Japão, na Austrália, porque ele chegava lá antes e falava com alguém da China. Eu coloquei um preenchedor aqui e falava em inglês e a pessoa não entendia nada. Então ele começou a botar letras e números. Ó, aqui é CK, CK1, aqui é CK2, aqui é CK3, aqui é JW1, é de jaw, JW2, aqui é F de frontal, aqui é NL de nasolabial. Então assim ele sistematizou os pontos onde você coloca o ácido hialurônico para fins didáticos, para fins de seguir uma sequência lógica. Mas qual que é a vantagem desse método? É um método não cirúrgico, onde você coloca o preenchedor no lugar certo e você devolve a juventude perdida, que é o volume. Porque antes, né, Múcio? Antes a gente só esticava a face. Mas se a face tinha perda de volume aqui, você só esticava, não resolvia as perdas. Com o MD Codes, você melhora isso. E a gente trouxe isso para a cirurgia plástica, colocando gordura no transoperatório. Então, hoje a gente está operando alguém, fazendo um lift, a gente aspira a gordura e põe a gordura para encher a bochecha e põe a gordura para encher o queixo. Então, hoje em dia é volume mais tração, as duas coisas. E o MD Codes é uma técnica basicamente de repor os volumes perdidos. Ah, doutor, então você repõe o osso perdido? Não. Você simula. Você coloca o produto aqui, ó, e simula que você não perdeu o osso. Então, é isso. Exatamente, você usou a palavra certa. A gente repõe. As pessoas têm muito prurido com a palavra volume, porque todo mundo já viu, não é? Pessoas que ficaram deformadas por aí. E elas têm muito medo de ficarem ridículas. A reposição volumétrica é muito diferente de acrescentar volume e desfigurar a pessoa, seja com Isso. MD, seja com gordura. Não é isso? E alguém perguntou dos fios, eu adoro fios, né? Eu dou aulas para algumas empresas de fios. Os fios podem fazer tração sem volumizar. Então, alguém que não quer o rosto muito gorducho, que quer só levantar, pode usar os fios. Mas o fio vai durar um ano e meio, não vai durar mais que isso. Então, você precisa explicar isso para o seu paciente. Isso é o fio de tração. E a gente tem os fios de PDO, de polidioxanona, que servem mais para melhorar a qualidade da pele. Então, são coisas diferentes. Mas isso é uma outra aula, né, Múcia? É outra aula. Mas só para chamar a atenção também, os fios são interessantes porque, do mesmo jeito que a tecnologia de plasma pode complementar o efeito de uma plástica de pálpebra, os fios, às vezes, podem também complementar o que talvez depois de uma plástica de face ainda ficou um pouquinho de volume. Tudo, eu acho a palavra, né, Audrey? Eu acho que a gente tem que colocar, eu acho, para as pessoas, para os pacientes e tudo. Hoje em dia, a moderna cirurgia plástica chama-se associação diante de uma excelente avaliação. Não é isso? Isso mesmo. É o arquiteto lá planejando a sua casa. Exatamente. E olha só, assim, a nível
para terminar, eu acho que eu fico às vezes comparando de 1993, quando eu comecei com essas coisas de medicina estética, eu me lembro que eu fui aprender, que o termo era esse na época, né? Dessa estética médica que eu julgo, que é bastante própria do que a gente faz, que é a cirurgia plástica. Lembra daquela eletrolipoforese? Ah, Lembro, pois com é, as agulhas. foi um começo. E eu me lembro que assim havia uma dificuldade danada dos cirurgiões plásticos, nossos colegas, de entenderem aquilo como opções de tratamento, né? E o que a gente viu depois com o tempo que as pessoas, os colegas, cada vez mais têm entendido, não é, que só com a cirurgia, que é fantástica e que não vai morrer nunca, a gente algumas vezes não consegue um resultado legal. Não é isso. Então, eu acredito que essa coisa dessa nossa live de hoje é interessante, essas opções de rejuvenescimento, que a gente pode depois até se estender mais, para mostrar essa diversidade, né? Essa palavra hoje tão utilizada no mundo, a diversidade, ela tomou conta da cirurgia plástica. A gente não fala mais para o paciente, vai embora envelhecer e volta para eu te operar. É isso. É isso. Tá, joia. Audrey, tem algumas perguntas, a gente já está terminando, muita gente achou legal. Eu queria te agradecer muito pela disposição de poder bater esse papo com a gente, viu, querida? Ah, eu adorei falar com você. Pena, faltou só o bolinho com café, né? Mas pode ser na próxima vez que você vier a Brasília ou a São Paulo. Opa, demorou. Tá bom, querida. Olha, muito obrigado a Sara Gomes, a Adriana Ferrão, a Eliette Moraes, Vanessa, o pessoal a doutora Carla Obbs, que trabalha comigo, é dermatologista, muita gente bacana, muita gente também te cumprimentando. Você é fantástica, viu, Audrey? Muito obrigado pela sua disposição. Beijo, moço, adorei. Fica com Deus. Também, com Deus também. Fica com Deus. Tchau, querida. Tchau.